O ano era 1921. Russell Wilder, da Mayo Clinic, queria reproduzir no corpo de um paciente o efeito do jejum, sem tirar o alimento. Sabia que o jejum controlava convulsões, sabia que o corpo em jejum fabrica corpos cetônicos e teve uma ideia: e se eu retirar só o carboidrato? Nasceu assim a dieta cetogênica. Não nas academias, numa mesa de neurologista para crianças com epilepsia refratária. O que ninguém esperava era que, em fevereiro de 2026, um grupo da Oxford publicaria no JAMA Psychiatry a primeira pergunta controlada sobre essa dieta e a depressão que não responde a antidepressivo algum. Depressão resistente é aquela que não melhora após duas tentativas adequadas com antidepressivos diferentes. Acontece com 20 a 30% dos pacientes. São as pessoas que ficam na minha sala às vezes por anos, que já passaram por inibidor de recaptação de serotonina, venlafaxina, mirtazapina, bupropiona e que perderam gradualmente a ideia de que existe algo capaz de ajudá-las. Para essas pessoas, cada opção que chega com evidência precisa ser levada muito a sério. E como esse estudo testou isso? Foram incluídos 88 participantes com depressão resistente, usando as escalas PHQ-9 acima de 15, ou seja, uma pontuação moderada, e falha em pelo menos 2 antidepressivos, e episódios com duração mediana de 16 meses. Metade seguiu uma dieta cetogênica com menos de 30 gramas de carboidrato por dia, refeições prontas, fornecidas gratuitamente, o que seria maravilhoso para quem quer testar essa dieta cetogênica, receber o cardápio gratuitamente, porque é bastante difícil pensar justamente nessa questão do cardápio. Além disso, as cetonas foram monitoradas e houve sessões semanais com nutricionista. A outra metade recebeu uma dieta controle com mais vegetais e troca de gordura saturada por insaturada. O mesmo nível de atenção e suporte, mesma frequência de contato, mesma esperança embutida. Esse detalhe importa. Não foi comparado com nada, foi comparado com algo que parecesse tratamento e que tinha chance de realmente melhorar a qualidade de vida. Na semana 6, o grupo cetogênico reduziu em média 10,5 pontos na PHQ-9, essa escala de sintomas. O grupo controle reduziu 8,3. A diferença foi de 2,18 pontos e o Corrind de 0,68, ou seja, um efeito moderado a grande, e o P de 0,05, ou seja, no limite exato para não se considerar esse achado um mero acaso. Mas o grupo controle melhorou 8,3 pontos, o que é um achado importante, enorme. Ele reflete algo que qualquer clínico de depressão resistente conhece: a esperança de uma nova intervenção, acompanhamento estruturado, a sensação de ser visto. Tudo isso tem efeito real e mensurável. E comparando com o que já temos, a meta-análise de Cipriani, publicada no Lancet em 2018, com 500 estudos e 116 mil pacientes, encontrou o tamanho de efeito médio de 0,3 para antidepressivos versus placebo. A aumentação, a potencialização com antipsicóticos em depressão resistente produz aproximadamente 3 pontos a mais no PHQ, segundo a análise citada pelos próprios autores. A dieta cetogênica aqui levou a 2,18 pontos acima de um controle também ativo, da mesma ordem de grandeza dos antipsicóticos adicionados a um antidepressivo, e sem ganho de peso, sem sedação, sem efeito adverso grave, aliás, com melhora dos parâmetros metabólicos. Nos casos mais graves, PHQ entre 20 e 27, o benefício foi de 4,73 pontos, com significância estatística. Em depressão moderada, 0. Isso pede seleção clínica cuidadosa, não uma indicação universal. Mas há um paradoxo nesse estudo que não podemos deixar de falar. Os participantes com menos cetose melhoraram mais no PHQ-9 do que os que atingiram cetose plena, o que parece um paradoxo. A correlação entre concentração de cetonas e melhora clínica foi estatisticamente 0. E se o que melhora não é a cetona em si, mas o que a pessoa precisa se tornar para produzi-la? A decisão ativa sobre o próprio corpo,
o planejamento, a agência, para alguém que sentiu 16 meses que nada do que fazia mudava nada. Isso não é trivial, esse empoderamento. Qual que é o calcanhar de Aquiles aqui desse estudo? Apareceu 12 semanas do fim do suporte. 48% abandonaram completamente a dieta. Apenas 9% ainda seguiam na maior parte dos dias. Isso ressoa com o que ouço no consultório há muitos meses e anos. Eu tentei fazer essa dieta, doutor, mas jantar com a família sem arroz e feijão vira um atrito que eu não aguentei. Isso é real e é o principal problema que o próximo estudo precisa resolver. O estudo de Oxford não coloca dieta cetogênica nos protocolos. Os próprios autores pedem cautela, mas há algo que já podemos dizer: o metabolismo não é periférico à psiquiatria. E continuar prescrevendo o 10º antidepressivo para um paciente que não responde a nenhum sem perguntar nada sobre o que ele come é um tipo de miopia que a evidência está tornando difícil de sustentar. Não dá mais para ignorar o que entra no prato. O que os pesquisadores mudaram foi o combustível do cérebro para resolver epilepsia nos estudos primordiais. E o que acontece quando esse cérebro deprimido para de viver exclusivamente de glicose? Questão a ser respondida nos próximos estudos. Fiquem atentos.